Então, galera, hoje eu quero ministrar para vocês aqui sobre o tema Descubra o seu propósito, certo? Ou melhor dizendo, 10 perguntas que, se você souber a resposta, você está em sincronia com o seu propósito de vida. E saiba que o propósito de vida, o propósito das nossas vidas, ele é muito relevante para nós. Por quê? Porque tudo vai girar em torno dele. Porque se você estiver fora do seu propósito de vida, você vai ser uma pessoa seca, você será uma pessoa sem vida, você será uma pessoa sem nexo, você será uma pessoa sem cor, você será uma pessoa vazia e sem alegria. É a mesma coisa daquela expressão que é batida onde diz, é um peixe fora d'água, certo? Então existe algumas perguntas que dão indícios de o propósito para o qual nós nascemos, beleza? E essas 10 perguntas é crucial para que já te dê um sentido claro e já te dê um sentido específico para aquilo que você quer e para aquilo que você está buscando para a sua vida. A grande questão desse assunto é que muitas pessoas elas não têm coragem de revelar, elas não têm coragem de admitir o que elas querem para a vida delas. Por quê? Porque muitas pessoas elas vivem baseadas nas opiniões alheias. E uma coisa que você deve entender é que a vida é muito curta para você viver de acordo com as opiniões de outras pessoas. A vida é muito curta para você viver fazendo aquilo que você não gosta. A vida é muito curta para você estar trabalhando com algo que você não tem habilidade, que você não tem aptidão, que você não gosta, mas que você está ali simplesmente por dinheiro, certo? Então a vida também é muito curta para você viver sem sentido, você viver simplesmente de maneira vazia, certinho? Então saiba que Deus tem um propósito específico para você e você tem que querer isso para a sua vida. Você tem que querer isso para a sua vida e você tem que buscar isso. Você tem que ser uma pessoa totalmente intencional, beleza? Então tá, nota aí e acompanhe comigo. Que são as 10 perguntas que definem o seu propósito. E a primeira pergunta que eu te faço é: se você tivesse 10 bilhões de dólares, o que você estaria fazendo hoje? 10 bilhões de dólares, o que você estaria fazendo hoje? Lembrando que você não teria problema nenhum com aluguel, com boletos, com faturas, com despesas, com nada. Você não tem despesa nenhuma. Você é um bilionário, você tem 10 bilhões de dólares líquido na sua conta, você tem carro quitados, motos quitadas, fazenda, você tem tudo à sua disposição. E ainda, além disso, você tem 10 bilhões de dólares na sua conta. Qual é a função que você estaria desenvolvendo hoje? O que você estaria fazendo da vida hoje? Lembrando que, se você me disser que você estaria farreando, você estaria curtindo a vida e só na praia, isso é uma resposta vazia. Isso é uma resposta para uma pessoa que não tem um propósito de vida, uma pessoa que não tem nexo na vida. Porque a vida não é simplesmente viver curtindo na praia, certo? Embora isso seja algo muito bom, isso seja algo legítimo, isso seja algo agradável para a nossa alma e algo que nós precisamos também. Mas o sentido da pergunta é o que você estaria desempenhando. Porque nós não vivemos só de praia. Não temos condições de viver necessariamente só numa praia. Eu falo na questão de condições, não é necessariamente financeira. Eu falo porque nós devemos desenvolver, acrescentar, fazer a diferença na vida de nossos familiares, na vida de outras pessoas. E se nós morar o tempo todo na praia ou viver só passeando e curtindo, nós não estamos cumprindo o nosso papel aqui na Terra. Então a pergunta é, o que você faria com 10 bilhões de dólares? Lembrando que a resposta que você dá para essa pergunta vai revelar muito sobre o seu caráter, muito sobre a sua vida, beleza? A segunda pergunta que eu te faço é: como você gostaria de você ser lembrado no seu velório? Como é que você gostaria de ser lembrado? Embora você não vai estar lá, certo? Mas o que você presume assim ou o que você gostaria que as pessoas dissessem ao seu respeito? Que você era uma pessoa honesta, que você era uma pessoa desleixada, que você era um bom professor, um bom empresário, uma boa dona de casa. O que você gostaria de ouvir no seu velório? Ou o que as pessoas dissessem a seu respeito? Então isso, na verdade, essa pergunta, ela remete a um legado, certo? Então o seu estilo de vida que você está vivendo hoje vai determinar o legado que você tem. E essa é uma resposta crucial para a vida que você está desenvolvendo, beleza?
E a terceira pergunta que eu quero abordar para vocês aqui é: o que você faz muito bem? O que você faz muito bem? Qual é a função, qual é a habilidade que você tem que você desempenha muito bem? Qual é a função que você desempenha muito bem? A função que você desempenha bem é um indício daquilo que você nasceu para fazer. Todos nós nascemos com a habilidade específica para que nós pudéssemos não só agregar valor e riqueza na nossa vida, mas também agregar valor e riqueza na vida de outras pessoas. Então, eu te faço essa seguinte pergunta: o que você faz muito bem? O que você desempenha muito bem? Certo? O que você desempenha muito bem? Então essa é a resposta que você tem que procurar para a sua vida, para que você de fato descubra o seu propósito. Beleza? A quarta pergunta é: o que você faria de graça? O que é que te dá tanto prazer, que te dá tanta alegria, que te dá tanta satisfação ao ponto de você fazer de graça? Então isso que você faz de graça, isso que você desempenha de graça é o indício do seu propósito de vida. E você, de uma certa forma, tem que fazer uma lista daquilo que você desempenha de graça para que você possa descobrir quais são as funcionalidades que a sua vida tem inclinação para que você possa aperfeiçoar nisso e você possa, digamos que, dedicar mais tempo nisso, porque isso é um forte indício do seu propósito de vida. Beleza? Aí nós temos aqui a quinta pergunta. E a quinta pergunta nos diz o seguinte: Quais são as 3 pessoas que você mais admira, certo? Você vai anotar aí no seu caderno quais são as 3 pessoas que você mais admira, certo? Quais são as 3 habilidades que você admira nessa pessoa, certinho? E você vai anotar aí também no seu caderno, porque uma vez que você toma nota desse assunto, uma vez que você coloca por escrito, você vai ter clareza acerca disso que você está escrevendo. E pasme você, geralmente as pessoas que você mais admira e as habilidades que você mais admira acerca de uma pessoa, isso dá um indício de que você também tem traços semelhantes a essas pessoas que você admira e você tem traços também semelhantes aos dons e habilidades dessas pessoas que você também admira, beleza? Então faça esse teste, que esse teste é um teste crucial que irá te ajudar muito nesse quesito, nesse respeito, beleza? Um outro fator muito interessante aqui é a questão do como você é conhecido. Eu te pergunto, como é que você é conhecido pelas demais pessoas? Como é que as pessoas te conhecem? As pessoas te conhecem pelo quê? Te conhecem por uma pessoa que joga um futebol muito bem, que uma pessoa que tem uma memória muito boa, uma pessoa que é super educada, uma pessoa que é muito estudiosa, uma pessoa que é muito dedicada. Qual é o adjetivo que as pessoas que te conhecem lançam a você? Quais são os elogios, atributos que as pessoas lançam a você? Esses elogios que as pessoas lançam para você, certo? Essas funcionalidades que você representa, que você exala em relação às outras pessoas, que é visível, que é patente para as outras pessoas, é um indício do propósito de vida que você tem. Então, de uma certa forma, você tem que tomar nota, certo? Você tem que pegar um pedaço de papel, beleza? E uma caneta e tomar nota acerca dos elogios que você já recebeu. Entende? Então, existe alguns elogios que você recebeu ou elogios que você recebe que vai dar um indício dos dons, habilidades e de coisas boas que você faz e que você desenvolve. Porque todos nós temos habilidades, todos nós temos dons, todos nós temos algo que nós fazemos muito bem, todos nós temos algo que nós desenvolvemos com maestria. Então possa ser que você esteja trabalhando na área errada, que você esteja desenvolvendo coisas na área errada, certo? Mas que na verdade vocês poderiam estar desenvolvendo em uma outra área, mas pelo fato de você não conhecer as suas habilidades, os seus dons, as suas paixões, as suas aptidões, você está no lugar errado. E no lugar que você está, e se você não está florescendo, é porque de fato você está no lugar errado, certo? Porque segundo alguns especialistas no desenvolvimento pessoal, ele diz o seguinte, que se uma pessoa ela tem 5 anos consecutivos em uma área,
onde ela trabalha todos os dias nessa área. E essa área, na verdade, ela não domina com maestria, ela não é um mestre nessa área, ela não desenvolveu ali habilidades ao ponto das pessoas que estavam ao redor dela falar, poxa, essa pessoa ela domina muito bem, essa pessoa faz muito bem tal coisa que ela está fazendo. Então, querido, se você está numa área que você não está tendo resultado e que você não tem uma forte paixão por aquilo, você está na área errada. Certo? E nessa área que você está desenvolvendo, você na verdade só vai sobreviver. Entende? E o que eu estou propondo para você aqui não é simplesmente uma sobrevivência. É para você sobressair. E você só vai sobressair na vida uma vez que você encontrar a área do seu dom. É na área do seu dom que você vai sobressair. É na área da sua paixão que você vai ter maestria. É na área das suas habilidades que você vai fazer coisas que outras pessoas vão admirar a sua habilidade, que outras pessoas vão admirar aquilo que você faz e vai te pagar por aquilo que você está fazendo só pelo fato de você fazer com maestria. Você me entende, querido? Você entende o que eu estou te dizendo? Igual hoje, por exemplo, eu trabalho com algumas coisas aqui, eu vendo vários produtos. Certo? Eu vendo produtos de emagrecimento, como algumas pessoas que me acompanham aqui já sabem. Eu vendo alguns produtos aqui de cera elástica, eu vendo aqui produtos de bronzeamentos e tal. Então, assim, de uma certa forma eu trabalho como vendedor. Beleza? Então, de uma certa forma, nessa área aqui, eu me mantenho. Mas eu sei que essa área não é a área da minha paixão. Não é a área dos meus pontos fortes. Não são as áreas das minhas habilidades, entende? Então, assim, eu de um tempo para cá, de 2 anos para cá, eu descobri que as minhas habilidades, as minhas paixões, as minhas aptidões é a área da comunicação, é a área do ensino, certo? E em especial a respeito da espiritualidade, do ensino da palavra, certo? Então, de uma certa forma, de um tempo para cá, eu comecei a ser intencional nisso. Entende? Então, daqui 5 anos eu vou poder medir os meus resultados com respeito a essa área que eu estou dedicando. A mesma coisa você pode ser até um médico, mas se você tem 5 ou 10 anos nessa área como médico e você não tem uma notoriedade nessa área, é porque você está no lugar errado. Entende, querido? E como eu fiz aqui a quinta pergunta aqui, quais são as 3 pessoas que você mais admira, certo? Que você deve anotar, e quais são as 3 características dessas pessoas que você admira, porque provavelmente você tem os mesmos traços, você tem uma inclinação para a mesma habilidade, para os mesmos traços que essas pessoas têm, certo? E você tem um forte alento, um forte desejo por essas habilidades que essas pessoas também desenvolvem. Então, quando a pessoa tem um desejo, quando a pessoa tem uma inclinação por determinada área, por determinada coisa, é porque, de fato, ali mora um indício das habilidades dela, certo? Meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, se você começar a estudar um pouco mais desse assunto, se você se investigar um pouco mais, você vai entender. Isso é fácil. É muito fácil você descobrir o seu propósito, é muito fácil você descobrir a sua essência de vida simplesmente com um teste como esse. Sem contar que a primeira pergunta aqui já define, entende? Igual eu estou numa área aqui, por exemplo, que é uma área que tem uma escala gigantesca, que existe pessoas aqui que ganham muito dinheiro, ganham milhões por ano, certo? Ganha muito dinheiro, entendeu? Que é a área aqui de emagrecimento, mas tipo assim... Como eu particularmente, eu não tenho muita paixão para me desenvolver nessa área, então eu particularmente eu não me dedico. Então, pelo fato de eu não me dedicar e pelo fato de eu não ter essa paixão pelo negócio, eu freio. Entende? Existe um freio de mão para aquilo. Por quê? Porque eu descobri que não é a área do meu desenvolvimento pessoal, não é a área do meu negócio. A mesma coisa você. Talvez você pode entrar numa área boa, que tem uma escala gigantesca. Talvez você possa entrar em uma área que tem rios de dinheiro. Mas tá bom, beleza. Você entrou numa área que tem rios de dinheiro, mas aí vem a primeira pergunta. E aí, se você tiver 10 bilhões de dólares e você tem muitos carros, você tem muitas fazendas, você tem muito dinheiro, boleto não é um problema, dinheiro não é um problema, o que você estaria fazendo? Entende? E eu digo para você o seguinte, que se eu tivesse esse dinheiro, esses 10 bilhões de dólares, eu continuaria fazendo e com muito prazer o que eu estou fazendo agora. Por quê? Porque essa é a minha paixão. Essa é a minha paixão, essa é a essência da minha vida. Essa digamos assim, parece que é a razão do meu viver. Por quê? É a mesma coisa que você tirar um peixe da água, o peixe morre.
Porque de uma certa forma eu descobri que eu amo essa questão da comunicação, eu amo essa questão do ensino, eu amo essa questão do aprender e ensinar. Como ontem eu mostrei, certo? Eu tenho vários livros e a minha vida é essa. A minha vida é buscar literatura, é buscar leitura, é buscar filosofia, é escrever, é filosofar e coisas desse tipo. Então, assim, o dinheiro, para mim, seria bênção, com certeza seria bênção. Mas, na verdade, o dinheiro não mudaria a minha postura com respeito às minhas paixões, com respeito às minhas habilidades. O dinheiro, na verdade, só iria potencializar aquilo que eu já sou, aquilo que eu já faço. Entende? Então, com o dinheiro eu iria fazer cursos melhores, eu iria comprar livros melhores, eu iria investir em melhores equipamentos, eu iria ter um lugar, por exemplo, mais climatizado, um lugar com um microfone melhor e assim sucessivamente. Então, a grande questão, querido, quando eu falo dessas coisas aqui, não é só o dinheiro que está em jogo. Entende? Tanto é que se você responder a pergunta dos 10 bilhões de dólares, você vai saber qual é o seu propósito de vida. Porque hoje você trabalha em determinado serviço, não porque você ama, não porque você gosta, não porque você tem paixão, não porque você tem dom e habilidade necessária naquilo. Embora você tenha algumas habilidades para desenvolver o que você está desenvolvendo, mas você está trabalhando lá porque alguém está te pagando. Entende? Tanto é que a quarta pergunta que eu fiz aqui é a seguinte: o que você faria de graça? O que você faria de graça? Igual eu estou fazendo isso aqui agora, eu estou fazendo de graça. Entende? Eu estou fazendo isso de graça, porque isso eu amo fazer isso. É minha paixão fazer isso. Entendeu? Então isso eu faço de graça. As minhas leituras, eu amo ler. Então todos os dias eu acordo cedo, 5h30 da manhã, simplesmente para mim ter o quê? Para mim ter uma hora de silêncio para mim ler, para mim aprender, para mim me desenvolver. Entende? Então eu passo algumas horas simplesmente treinando a minha oratória com o microfone, com o microfone do celular, com o gravador do celular, simplesmente porque eu amo esta habilidade. Eu amo o que se diz respeito à comunicação, embora eu não seja tão bom, mas eu sou pelo menos um 6 em relação à comunicação. E isso nós vamos aprender com as lives posteriores. Se você me acompanhando, eu vou te ensinar algumas habilidades que você vai descobrir um pouco mais de você e você, de fato, vai se tornar uma pessoa melhor e, de fato, você vai caminhar rumo ao lugar desejado. Você está me entendendo, minha querida? Dá um joinha aí se alguém está me entendendo. Beleza? E a sétima pergunta que eu tenho aqui é a seguinte: qual é a ideia que não te larga? Qual é a ideia que não sai de você? Qual é a ideia central permanente na sua vida? Qual é a ideia que não sai da sua cabeça? Qual é a ideia que não sai dos seus sonhos? Porque todos nós temos algo em mente que nós sonhamos. Vou repetir, todos nós temos algo em mente que nós sonhamos para as nossas vidas. E eu vou ser claro para você e categórico em relação a isso. Embora talvez alguém pode até rir de mim e tal, mas não tem nenhum problema. Mas eu particularmente eu sonho com isso, certo? Eu sonho ser um comunicador, ser um palestrante, ser alguém que faz a diferença na vida de outras pessoas através daquilo que eu aprendi, né, com as minhas experiências de vida e com os livros nos quais e os treinamentos nos quais eu fiz. Então isso é que não sai da minha cabeça. Entende? Então a minha ideia central permanente é treinar pessoas, é desenvolver pessoas, é ensinar as pessoas a ser uma pessoa melhor, é ensinar as pessoas a encontrar o seu propósito de vida, é ensinar as pessoas a desenvolver os seus dons, os seus talentos, certo? Então esse é o meu propósito de vida, entende? Então eu me vejo fazendo isso, e com os testes que eu fiz referente aos treinamentos que eu participei, todos os testes me deu indício e inclinação para isso. Entende? A mesma coisa deve ser você deve ser intencional e buscar a sua essência de vida. Porque senão, querido, você vai patinar na vida. Você vai ser igual eu aqui, ó. Vai ser igual o Andrezão, que entra ano e sai ano, ou entrava ano e saía ano, e ficava patinando na vida. Fica patinando um emprego no outro, fica patinando um produto no outro, fica patinando uma coisa na outra, sendo que na verdade eu poderia, desde cedo, desde já, estar dedicando com aquilo que eu tinha em mente, mas o medo de ser acusado, o medo de ser caluniado, o medo de ser zombado pelas outras pessoas não deixava
eu fazer essas coisas que eu estou fazendo agora. Entende? A mesma coisa você. Você tem medo de dar as caras, você tem medo de dizer qual é o seu sonho, qual é o seu propósito de vida. Mas paz em você, querido. Que é a frase que eu usei esses dias. Se você não estiver trabalhando para que você realize os seus sonhos e entra no seu propósito de vida, você vai estar trabalhando. E nesse momento você está trabalhando agora para você realizar os sonhos de outras pessoas e entrar no propósito de vida de outras pessoas. Você tem que entender que a vida é curta, os anos estão passando, você já tem mais de 30 anos de idade e você não está fazendo nada em relação ao seu propósito de vida. Você tem dons espirituais, você tem dons e habilidades naturais, você tem projetos, você tem livros, você tem muitas coisas relevantes na sua vida que pode fazer a diferença. Não só para você, mas para os seus familiares. Não só para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Não só para você, mas para as pessoas do mundo como um todo. Você tem muita coisa dentro de si que pode fazer a coisa acontecer. Você nasceu para brilhar. Você tem que entender que você nasceu para brilhar. E onde você passa, você deixa um rastro. Ou você deixa um rastro negativo, ou você deixa um rastro positivo. Então nós temos que trabalhar para que nós possamos deixar um rastro positivo. Entende? É claro que nós não vamos agradar todas as pessoas, mas dentro daquilo que é cabível, dentro daquilo que é legal, dentro daquilo que é legítimo, você pode fazer a diferença. Beleza? Tudo bem até aqui? Acompanhe comigo. A oitava pergunta nos diz o seguinte: no seu aniversário de 80 anos, se é que nós iremos chegar lá ou se é que você vai chegar lá, mas o que você gostaria de ouvir? Está ali o seu aniversário, você está fazendo churrasco, tem um bolinho e tal, os seus amigos ali, o que você gostaria que os seus amigos falassem de você? O que você gostaria que os seus amigos comentassem ao seu respeito? Então esse comentário que você gostaria de ouvir é um indício do seu propósito de vida, entende? Talvez você não esteja vivendo isso, mas eu digo uma coisa para você: você pode começar a construir a sua vida a partir de hoje, a partir de agora. A Bíblia fala lá em Eclesiastes, capítulo 4, que para aqueles que estão vivos ainda lhe resta esperança. Ainda lhe resta esperança de você projetar uma vida melhor. Ainda lhe resta esperança de você entrar no seu propósito de vida. Ainda lhe resta esperança de você se tornar, sei lá, o que você planejou para a sua vida, seja um cantor, uma cantora, um artista, um produtor, um palestrante, um professor, um médico, um fisioterapeuta, um farmacêutico. O que você planejou para a sua vida? O que você projetou para a sua vida? Sabe, querido? Então, esses sonhos que Deus colocou dentro de você, não é à toa não. A Bíblia fala que para todas quantas forem as promessas do Senhor, nós temos da parte de Deus o sim e o amém. Então, Deus já disse sim para você. Deus já disse sim para você. E Deus já disse amém para os seus sonhos e para os seus projetos de vida. Agora, a grande questão é, você quer? Você quer uma vida melhor? Você quer uma prospecção melhor? Você quer deixar um legado na sua vida? Você quer deixar um legado na sua vida ou você quer simplesmente viver a vida e deixar a vida te levar? Enquanto você está vendo muitas pessoas brilhar, por que você não começa a lapidar o seu dom para que você possa brilhar também? Entende? Enquanto você vê muitas pessoas pregando na sua igreja, você tem esse desejo, por que você não começa também a ler, fazer cursos, fazer algumas coisas, colar em algumas pessoas que têm essa habilidade para você aprender também? Então você deve fazer alguma coisa. Então se você quer, por exemplo, ter um corpo definido, ter um corpo magro, por que você não paga um preço, não se disciplina para fazer o que é certo, para fazer o que é correto, para você entrar no corpo desejado, meu querido, minha querida? Enquanto você só vive de história. Ah, fulano ganha não sei quantos por mês. Ah, Betano tem um corpo bonito. Ah, ciclano passou no concurso. Ah, Betano tem tal ministério. Ah, fulano fez isso e aquilo. Sim, beleza, fulano fez. Glória a Deus por isso. Vamos celebrar, vamos alegrar com a vitória do fulano. Mas eu quero saber de você. E você? E você? Qual é a sua história de vida? E você? Você está planejando o quê? Você está projetando o quê? Olha, eu quero te dizer algo, querido. Eu quero dizer algo muito interessante, muito surpreendente aqui. Eu nessa altura aqui, ó, de quando eu resolvi, de quando eu tomei coragem para mim fazer essas coisas aqui, ó, que foi ao passo de 6 meses para cá, eu fiz 2 livros, certo? Prosperando em tempo de crise, a arte de ser feliz, beleza? Eu tenho 5 e-books, beleza? Eu fiz um método PHM, beleza?
que é o quê? Esse método meu, que tem até na bio aí do Instagram, que é você encontrar o seu propósito de vida, certo? Que é você desenvolver as suas habilidades, certo? E que é você fazer o seu negócio em relação ao seu propósito de vida com as suas habilidades e se tornar um negócio. Eu criei esse método, que era coisas que estavam na minha cabeça, que era coisa que ardia dentro do meu coração, mas eu nunca tive coragem de colocar para fora. Aí logo que eu falei, não, peraí, minha vida tá passando, eu tenho 35 anos de idade, isso arde no meu coração, e eu fico com medo da opinião das pessoas. Basta. Quem quiser me amar, vai me amar assim dessa forma, entendeu? Quem quiser me amar, quem quiser me aceitar, vai me aceitar assim como sou. Essa pessoa que você está vendo aí, que talvez você esteja me julgando, aí está querendo ser gente, está querendo aparecer. Entende? Você tem que entender, querido, que você nasceu para brilhar. Nós nascemos para brilhar. Entende? A Bíblia fala que nós fomos gerados maravilhosamente, espantosamente. Nós somos gerados de maneira maravilhosa. É a Bíblia que diz lá nos Salmos. E outra, segundo a ciência, nós brigamos com mais de 400 milhões de cromossomos. Nós brigamos com mais de 400 milhões de espermatozoides, querido. Então eu saí na frente, eu sou um vencedor, eu sou um campeão, querendo você ou não, eu sou um campeão. E por causa disso eu não vou viver com base na opinião das pessoas, por causa disso eu não vou viver com base naquilo que as pessoas julgam ao meu respeito, com base naquilo que as pessoas julgam no que eu apontei no passado, com base nos meus tropeços. A Bíblia fala que o justo pode cair até 7 vezes, mas o Senhor levanta de todas. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Entende? É Deus que me justifica. Então eu não posso deixar, você não pode deixar as pessoas te julgarem porque você quer entrar no seu propósito de vida, porque você quer realizar os seus sonhos, simplesmente porque você errou na vida, porque você tropeçou na vida, porque você roubou, porque você adulterou, porque você fez qualquer coisa errada. Você tem que entender que o perdão está em Deus e Deus está te dando uma nova chance. Para aqueles que estão vivos ainda lhe resta esperança. Há esperança para você, meu querido. Então eu te desafio a você colocar no papel qual é a ideia que não te larga, qual é o que você gostaria de ouvir no seu aniversário, sabe? E uma outra pergunta que eu te faço é: o que te faz cantar? Existem coisas nas nossas vidas que nos faz cantar, entende? Então existem coisas na minha vida que quando eu penso nessa coisa eu fico alegre, eu fico vibrante, eu fico aceso. Isso me gera vida, isso me gera emoção, isso me gera expectativa. E o que é que te gera expectativa? O que é que te faz cantar? O que é que te dá alegria, meu querido? Então essas coisas é que você tem que trazer à memória. Lá em Lamentações 3:21 ele diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe? As misericórdias de Deus é a causa de eu não ser consumido. Eu pergunto a você, o que te dá esperança? O que te dá esperança? O que te dá esperança é a perspectiva de dias melhores. O que te dá esperança, sabe o que? É a perspectiva de família melhor, do seu casamento melhor, dos seus filhos estar melhor, de uma saúde melhor. Então isso, na verdade, são sonhos e projetos de vida que você tem, mas você deve se manifestar, porque ninguém irá fazer por você. Ninguém irá fazer por você, querido. Você tem que tomar essa iniciativa. Enquanto eu vivia no meu mundinho, com a minha depressão, que eu vivia numa depressão profunda, mas por que eu nasci assim? Eu nasci pobre, eu não tenho nenhuma bicicleta, eu não tenho minha casa, eu não sei... Quando eu parei com esse vitimismo e comecei simplesmente a buscar, a entender a vida, a ler a palavra de Deus, a ler alguns livros, a me entender melhor, a entender as minhas emoções, as coisas mudaram. A minha vida mudou, a minha vida rompeu, muitas coisas da minha área estão rompendo. Talvez você olhe para mim e fale: André, você não é lá essas coisas não, André. Sim, beleza, eu concordo com você. Eu posso até não ser essa coisa toda, essa coca toda, igual você está me julgando não ser. Mas uma coisa eu te digo, sabe? Eu não sou o André que eu era antes, certo? Eu posso ser a pessoa que eu ainda não... Eu posso simplesmente não ser a pessoa que eu desejo ser, certo? Mas uma coisa eu te digo, eu não sou o André que era antes. O André que vivia jogado nas drogas, o André que vivia jogado na farra, um André que não tinha futuro, um André que não tinha estudo, um André que era mal educado, um André que não queria saber de nada na vida. Entende? Hoje é um outro André. É um André que tem família, é um André que valoriza a família, é um André que corre atrás dos objetivos dele, é um André que concluiu uma faculdade, é um André que concluiu os cursos, é um André que fez 2 livros, é um André que fez um método, é um André que está desenvolvendo e pagando um preço, me disciplinando para mim ter uma qualidade de vida melhor. Eu pergunto, e você?
E você, me responde, o que você está fazendo? Eu não estou te acusando, não. Eu estou te fazendo uma pergunta e te desafiando a você se tornar uma pessoa melhor. Não estou te acusando, querido. Não estou te acusando. Eu estou te desafiando a ser uma pessoa melhor. O que você quer ser da vida? É médico? Estude para ser um bom médico. O que você quer ser da vida? Funcionário público? Estude para passar no concurso. O que você quer ser da vida? Uma boa mãe de família? Vai lá, dá o seu melhor. Dá o seu melhor para o seu marido. Dá o seu melhor ali para os seus filhos. Dá o seu melhor. Faça o seu melhor. Faz a coisa acontecer, querido. É isso que nós devemos fazer para nossas vidas. É isso. É essa oração que eu faço todos os dias. Senhor, me ensina a ser um funcionário melhor. Me ensina, Senhor, ser um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor. Me ensina, Senhor, porque eu quero dar o melhor. Eu quero marcar as pessoas que estão em minha volta. É fácil? Não é fácil. Mas é possível. É possível, porque sucesso ele é treinável. E eu estou treinando para que eu possa alcançar patamares maiores. E eu estou treinando para que eu possa entrar rumo ao lugar desejado. Eu estou trilhando o caminho do vencedor. Eu estou indo em direção ao lugar desejado. Eu estou trilhando o caminho do lugar desejado. E eu convido a você a vir comigo também. Beleza? E a nona pergunta, aliás, a 10ª pergunta é: o que te faz chorar? Existem coisas que te faz chorar. E essas coisas que te faz chorar, isso é uma pista para os problemas que você veio resolver. Porque é o seguinte, querido, olha, quando você responde a pergunta dos 10 bilhões de dólares, na verdade, essa pergunta te dá um indício do seu propósito de vida, porque o seu propósito de vida na verdade, é resolver, é solucionar problemas de outras pessoas. Porque no nosso dia a dia é resolver problemas. Entende? Existem pessoas que trabalham com problemas financeiros, existem pessoas que trabalham com problemas emocionais, existem pessoas que trabalham com problemas de agricultura, com problemas, digamos, de organizações e por aí vai. Então nós fomos gerados, formados para resolver um problema. E esses problemas que nós resolvemos está intrínseco dentro de nós em relação às nossas habilidades. Entendeu? Todos nós temos habilidades específicas para resolver problemas, certo? Então existem coisas que te faz chorar. E essa coisa que te faz chorar, muitas das vezes, na verdade, são coisas que você tem uma forte inclinação para aquilo, para estudar aquilo, para sondar aquilo, para que por fim você possa resolver aquela determinada coisa. Entende? Agora basta você se concentrar. Entende? Você que perdeu a live de ontem, na live de ontem eu falei sobre 3 coisas apenas. 3. Eu vou resumir aqui rapidão para você. Eu falei sobre clareza. Você tem que ter clareza da sua vida. E para você ter clareza, você tem que escrever seus pontos fortes, suas habilidades, o que você quer da vida, onde você quer chegar, o que você quer ter e por aí vai. Você tem que ter essa clareza. Beleza? Eu falei também a questão do foco. Você tem que ter foco. E foco é você dar prioridade àquilo que necessariamente tem valor. Certo? Você tem que dar foco naquilo que de fato você deve fazer. Porque existe muitas pessoas que levantam. Ah, eu não tenho nada para fazer. Rapaz, quem não tem nada para fazer é vagabundo. Você me perdoa por essa palavra, mas quem não tem nada para fazer é vagabundo. Porque todo mundo tem uma coisa para fazer. Todo mundo, ainda mais se você for empresário, ainda mais se você é um pai de família, você tem uma coisa para fazer. Entende? Eu tenho uma lista aqui, um caderno aqui cheio de coisas para me fazer. Na verdade, eu não dou conta de tanta coisa que eu tenho para fazer. Mas uma vez que eu escrevo aquilo que eu tenho para fazer, eu tenho clareza. E uma vez que eu tenho clareza, que eu tenho objetividade ali nas coisas que eu tenho para fazer, eu tenho produtividade. Então o foco me dá produtividade. Eu tenho clareza, eu tenho foco e isso me gera produtividade. E logo eu começo a ser uma pessoa melhor. Beleza? E a outra coisa que eu falei na live de ontem foi a questão do desejo. O que você deseja ser? Todos nós desejamos ser alguma coisa. Eu falei para você, eu desejo ser um palestrante. Entende? E eu estou estudando para mim ser um ótimo palestrante. Entende? Eu desejo ser um comunicador. Eu desejo ser alguém que motiva outras pessoas a realizar os seus sonhos de vida, a realizar o seu propósito de vida. É isso que eu escrevo. Nos meus livros eu impulsiono as pessoas a isso. Nas minhas palestras eu impulsiono as pessoas a isso. No meu método PHN, que logo mais na frente eu vou abrir as inscrições para ele, eu impulsiono as pessoas a serem uma pessoa melhor, a extravagar, a colocar o seu propósito de vida para fora. Então você tem que ter clareza disso. O que é que eu desejo? Eu desejo ser esse palestrante, ser esse comunicador.
Sabe? Então, para mim ser esse cara, eu tenho que estudar oratória, eu tenho que estudar grandes palestrantes, igual aqui. Eu estou aqui com um livro de John Maxwell. Já li mais ou menos uns 30 de John Maxwell. Entende? Fora outros autores que eu já li. Então, o que acontece? Então, eu sei já qual é o trilho, qual é o caminho que eu devo seguir. Você está entendendo? Então, existe um trilho. Uma coisa é eu saber o que eu quero da vida. Outra coisa é eu também entender a questão do tempo e da dedicação que eu vou ter que ter em relação àquilo. Porque uma vez que você deseja ser um médico, você não vira um médico de um dia para a noite. Você vai estudar no mínimo ali 6 anos. E esses 6 anos é na faculdade. Porque existem médicos e médicos. Existem médicos que formaram e existem médicos que na verdade incorporaram a medicina nele. Vocês que são daqui de Guanambi, por exemplo, quando eu falo de um farmacêutico, qual é o farmacêutico que vem na sua cabeça? Entende? Por que tem uma farmácia aqui? Tem uma farmácia aqui na nossa cidade, Guanambi, eu não sei você que está me assistindo qual cidade você é, onde existe uma farmácia aqui que as pessoas fazem filas. E outra farmácia aqui, a outra pessoa, pouca pessoa entra. Por que isso? Porque nessa farmácia aqui tem um farmacêutico que ele incorporou a função, um dom específico nele. Essa é uma pessoa dinâmica, essa é uma pessoa ilustre, é uma pessoa extraordinária. Por quê? Porque na verdade ele entendeu isso. Onde a Bíblia fala, o rei Salomão fala o seguinte, olha, vês um homem hábil naquilo que faz, diante de reis será posto, não ficará diante de pessoas pobres. Ou seja, que ele está dizendo o seguinte, que essa pessoa vai ser uma pessoa de destaque. E essa pessoa aqui de Guanambi se chama Geraldo. Você que está me assistindo, que é daqui de Guanambi, vai concordar comigo. Essa pessoa, na verdade, aí, as pessoas fazem fila para conversar com ele. Porque é uma pessoa diferenciada. Então, não é simplesmente uma pessoa que estudou por estudar. Eu nem sei se ele formou. Ele é apenas um farmacêutico. Eu nem sei se está estudando para medicina ou não. Mas é uma pessoa muito melhor do que muitos médicos. Então, não importa a área que você forma. A grande questão é se você tem dom para isso, você tem habilidade para isso. Entende? Você estudou, você desenvolveu uma maestria para isso. É isso que eu estou buscando. Entende? Eu estou buscando isso. Certo? E nas aulas posteriores, amanhã, a partir das 8h30, eu vou falar mais sobre isso. E eu conto com você, eu conto com a presença de vocês aqui. Então, só para recapitular aqui as perguntas que eu fiz, se depois você quiser anotar, e eu recomendo que você anote para que você pesquise a respeito disso, que logo você vai encontrar a sua essência de vida. Primeira pergunta, 10 bilhões de dólares, o que você faria da vida? Segunda pergunta, como você gostaria de ser lembrado no seu velório? Terceira pergunta, o que você faz muito bem? Quarta pergunta, o que você faria de graça? Quinta pergunta, quais são as 3 pessoas que você mais admira e quais são as características dessas 3 pessoas? Sexta pergunta, como que você é conhecido ou como você é conhecida? Sétima pergunta, qual é a ideia, qual é o desejo, a ideia permanente que não sai da sua mente? A minha ideia permanente é isso, é ser um mestre, é ser um professor, é ser um palestrante, é ser um escritor. É essa a minha ideia, entende? Que não me larga. E eu estou estudando, eu estou buscando a respeito disso, beleza? E qual que é a sua? É a 8ª pergunta. No seu aniversário de 80 anos, o que você gostaria de ouvir dos seus amigos e familiares? A 9ª pergunta. O que te faz cantar? O que te deixa feliz? Beleza? E a 10ª pergunta. O que te faz chorar? O que te faz chorar te dá um indício de coisas que você veio resolver. Que te dá um indício, na verdade, de causas que você veio para defender. Existem pessoas que defendem a causa do negro. Existem pessoas que defendem a causa do pobre. Existem pessoas que defendem a causa da mulher. Existem pessoas que defendem as causas sociais. Existem pessoas que defendem as causas climáticas. Existem pessoas que defendem as causas dos animais. E você defende que causa? Pelo que você chora? Você chora pelas crianças, pelos animais, pelos negros, pelos pobres? Alguma causa você tem. E essas respostas aqui te dão um indício daquilo que você nasceu para fazer. Beleza?